Bom, então vamos lá. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula de matemática, né? E a nossa aula é uma continuação sobre o assunto de razão entre duas grandezas, né? O que é importante aqui? É importante a gente fazer uma breve revisão, né, do que é uma razão. A razão a gente sabe que ela é uma divisão, tá? É uma relação entre duas grandezas. É uma relação entre duas grandezas que a gente consegue fazer. E ela sempre fica no formato de uma divisão, né? Aonde o nosso B, que é o divisor, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Não existe divisão por zero, tá? Então, por isso que ele precisa ser diferente de zero. Bom, e grandeza, gente? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, né? Tudo que é permitido ter um valor, a gente considera como sendo uma grandeza. Então, a distância, o tempo, o valor, né? Tudo que a gente pode ali medir é considerado uma grandeza. Bom, a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar ainda nessa habilidade, né? Que seria resolver situações problema que envolvam a razão entre essas duas grandezas de espécies diferentes, como a velocidade média e a densidade demográfica, tá? Então, os exemplos que eu vou trazer para vocês são exemplos voltados para essa situação de velocidade e de densidade demográfica. Bom, então, primeiro, né? A distância, na verdade, eu vou começar com um exemplo, né? E que é importante aqui para a gente. Primeiro de tudo, a velocidade média, ela é uma razão, né? Ela é uma divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto, tá? Então é importante a gente ter ali essa ideia, né? De que a velocidade média, ela está, sim, relacionada, de repente, à física, mas envolve muito a matemática aqui. Então, quando vocês ouvirem falar em velocidade média, a gente tem que ter na cabeça que a velocidade média é uma razão, né? É uma relação, é uma divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto pelo cliente, tá? Pela pessoa, na verdade, pela situação. Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo é assim, ele é bem simples. A distância entre as cidades de Osasco e Barretos é de 427 quilômetros. Um motorista, ele fez um percurso em 5 horas. Qual a velocidade média em que o motorista viajou? Tá? Bom, então, já sabemos que essa razão é a distância, né? E dividido pelo tempo gasto, a gente tem aqui, então, que trazendo para nossa resolução, a gente tem que a distância percorrida é 427 quilômetros e o tempo gasto aqui é 5. Então, dividindo 427 por 5, a gente encontra um resultado de 85,4 quilômetros por hora. Então, a nossa unidade de medida, né? A forma como eu vou medir a minha resposta é em quilômetros por hora, né? É uma razão aqui, olha, quilômetro dividido pela hora. Então, a velocidade média que esse motorista usou, ela foi de 85,4 quilômetros por hora. Beleza, gente? Isso, arredondando, a gente pode colocar ali aproximadamente 85 quilômetros, perfeito, tá bom? Mas a gente pode usar aqui as casas decimais, não tem problema algum, tá? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro para vocês o que trata uma velocidade média? Sim. Posso continuar? Por mim, pode. Pode? Escrevam aí no chat, pessoal. Beleza. Fechou. Então, exemplo 2. Aí aqui eu já vou falar de densidade demográfica, tá? Aqui a gente trabalha um pouco com a geografia, né? E aí também, olha só como a matemática também está relacionada à geografia.
Matemática, ela tá em tudo, hein, pessoal? Tá em tudo, tudo, tudo. Então, vamos lá, olha. A população estimada para a cidade de Foz do Iguaçu, no ano de 2019, foi de 258.532 habitantes. A área territorial do município, ela é de 618,57 quilômetros quadrados, né? Ou seja, a área, né, o espaço, né, dessa cidade ali de Foz do Iguaçu, né? Ela tem esse tamanho, 618,057 quilômetros quadrados. Aí a pergunta é, qual que é a densidade demográfica desse município? Bom, então a densidade demográfica também é uma razão, tá? Para a gente saber ali, mais ou menos, quantos habitantes a gente tem por metro quadrado, a gente precisa fazer uma razão entre a quantidade de habitantes pela área, né? Dividido pela área. Então, aqui também relacionando e trazendo para a divisão, eu tenho que a densidade demográfica de Foz do Iguaçu vai ser a quantidade de habitantes, que é 258.532 habitantes, né, pessoas, dividido por 618,057. Fazendo essa divisão, a gente chega num resultado de que existem 418,298 habitantes por metro quadrado, tá? Então, se a gente for arredondar aqui, a gente pode dizer que existem ali aproximadamente 418 habitantes por metro quadrado. Certo, gente? Então, como todo problema precisa de uma resposta, a densidade demográfica de Foz do Iguaçu, ela é de 418,298 habitantes por quilômetros quadrados. Ô, professor, Oi. eu fiz aqui e minha conta deu 0,418, aí no final tava 297. Uhum. É porque provavelmente você colocou os pontos, né, na calculadora. Coloca direto 258,532 dividido, aí sim você coloca 618,057. E aí, pessoal, para esse exercício, por exemplo, né, que a gente trabalha com números muito grandes, a gente pode usar calculadora, tá? A calculadora, ela é o melhor amigo de um matemático ali, sem problema algum. Beleza, gente? Esse exemplo 2 aqui, densidade demográfica, ficou claro para vocês? Sim. Sim. Beleza. Então agora vamos treinar. Vamos lá fazer um primeiro exercício. Então eu vou dar aqui um tempinho para vocês de 1,5 minuto para vocês resolverem esse exercício, tá bom? Então, olha, deixa eu só marcar aqui. Pronto. O primeiro exercício é o seguinte, olha, Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Qual a velocidade média que Alonso estava nesse passeio? Então, 1,5 minuto, que é bem simples esse exercício. Aí vocês podem colocar aqui no chat as respostas, podem falar aqui também sem problema algum. Eu não sei. Oi? Como faz? É a velocidade média. Olha, lembra lá que a velocidade média é a relação, é a razão entre a distância percorrida pelo tempo que ele gastou? Então é só você fazer uma divisão da distância dividido pelo tempo. Então você faz 120 dividido por 120? Não, pelo tempo que ele gastou. Qual foi o tempo que ele gastou? 2. Então vai dar 60 quilômetros, né? 60 hora. quilômetros por Hora. Exatamente. É isso mesmo.
60 quilômetros por hora, perfeito. Isso aqui é bem simples, né? Já tá acabando o tempo já. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, a velocidade média. Lembra que eu falei para vocês que a velocidade média é uma razão? Então, é uma razão, né, da distância percorrida pelo tempo gasto, né? E aqui a distância faltou um tzinho, né? Igual lá no outro. Isso faz parte. É a distância percorrida pelo tempo que ele gastou. Então, a gente precisa separar lá os dados, né? Qual foi a distância que o Alonso ele percorreu? A distância foi de 120 quilômetros, né? E o tempo que ele gastou para percorrer essa distância foi de 2 horas. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que a velocidade média ela é 120 dividido por 2. Importante também na resposta sempre ter a unidade de medida, né? Como que eu vou medir essa velocidade média? E aí, se a gente tem a relação de quilômetro por hora, a gente tem aqui que ele percorreu, a velocidade média dele foi de 60 quilômetros por hora. Então, a velocidade média do Alonso foi de 60 quilômetros por hora. Beleza? Esse aqui foi muito simples. Então, vamos para o próximo. Exercício 2. Aí aqui eu vou falar de densidade demográfica, tá? Então, olha. Determina a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.971 habitantes e que ocupa uma área de 564.692 quilômetros quadrados. Beleza? Então, também, 1 minuto e meio para vocês resolverem esse exercício. A partir de agora. Aqui vocês precisam lembrar a razão de uma densidade demográfica, né? Pra gente. E esse precisa dividir? O professor, é a razão entre quilômetro e depois habitante? Aqui, na verdade, é a razão entre a quantidade de habitantes pela área. Ah, tá, ok, obrigado. Isso. Que daí seria do quilômetro, né? Aí é que é a área. Então é de habitantes pela área, é isso mesmo. Precisa dividir, professor? Oi? Precisa dividir? Precisa. Aí podem usar a calculadora, gente, sem problema algum, nesse exercício, tá? Aí coloquem no chat aí a resposta. Vamos ver quem consegue chegar na resposta. Não esqueçam da unidade de medida, hein? Como que eu estou medindo a densidade demográfica? Professor, vai dar 24 quilômetros quadrados? Habitantes por quilômetros quadrados? Vamos ver. A calculadora deu 24,5, não sei quanto lá. Uhum.
Então vamos lá, pessoal. Já deu tempinho, até passou dele. Ó, bom, aqui a gente tem que a razão, né? A densidade demográfica é a razão de número de habitantes pela área do local, né? E aí a gente tem aqui que a quantidade de habitantes é de 13.834.971 habitantes, né? E a área de 564.692 quilômetros quadrados. E aí nós temos, então, que a quantidade de habitantes que a gente tem, né, é de 24.500 habitantes por quilômetros quadrados, vírgula, né? Então, aqui a gente pode também colocar que é aproximadamente 25 habitantes por quilômetros quadrados. Beleza? Então, é isso mesmo, tá? Então, a densidade demográfica, ela é de 24,500 habitantes por quilômetros quadrados. Aí, arredondando, a gente pode colocar que é aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Professor, ali no meu caso, então, não precisava ter colocado a fração inteira, né? Não precisava, tá? Quando a gente tem um resultado da divisão, né, um decimal, com muitas casas após a vírgula, a gente pode ou fazer a aproximação, ou a gente pode deixar com 3 casas, 2 casas. Aqui eu quis deixar com 3, né? Então, eu sei que aqui no seu teve mais de 3 casas, né? Foi 24,5000301. Aí, se a gente perceber que a quarta casa decimal aqui continua sendo um zero. E aí esse zero, a gente pode, não precisa arredondar essa última casa decimal aqui, tá? Por isso que eu deixei até a terceira casa. Mas não precisa não, precisa colocar a resposta inteira. A gente pode aproximar, sem problema algum. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Então, maravilha. Hoje a nossa aula foi, de fato, sobre esses assuntos. Deixa eu só parar a gravação aqui. Valeu.